Vamos lá, demos um geral, né? Hoje sem câmera, mas não tem problema, porque o mais importante é vocês me ouvirem. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Demos uma introdução geral sobre os sacramentos, né? Aquilo que é o mais básico, que é o mais importante, e principalmente aquilo que o Espírito Santo, através dos sacramentos, faz em nós a partir da sua graça. E aí legal, valeu. E aí nós trouxemos, a partir daí, uma questão da vida espiritual, já que, né, os sacramentos têm um impacto total na vida do cristão. Eles foram definidos, né, organicamente, a percepção da igreja a partir dos sinais que o próprio Jesus deixou, e nós dizemos que eles vêm, né, da Santa Cruz do Senhor para a nossa salvação. Vocês olharem, tem no canal, né, no curso que eu deixei aberto, né, para público, tem uma capa que está uma cruz e aí tem 7 rios, né, que correm, né, e são os sacramentos. E é por conta da ação do Espírito Santo. E aí nós mencionamos que essa graça que age, né, sacramentalmente em nós, ela só vai ter ação eficaz se houver vida de oração. Não é que ela não vai acontecer, ela vai acontecer, mas quão mais profundo, quão mais unido, né? Quanto mais eu amo a Deus, quer dizer, quanto mais eu me uno a Ele, quanto mais eu estou próximo dEle, quanto mais eu quero estar com Ele, realmente Ele vai, né, entendendo que nós estamos abrindo cada vez mais o nosso coração, e Ele também, né, que Deus é muito educado, Ele não vai atropelar a vida de ninguém, né, e a pessoa, Ele vai adentrar conforme a pessoa o convida. Então isso é importantíssimo que saibamos, né? A dificuldade, as pessoas têm uma certa dificuldade, né, no que se refere à vida espiritual, ao entendimento daquilo que devemos fazer, porque muitas vezes a gente olha de cima para baixo, né? Como Deus está olhando. Deus não vai ligar. Você acha que Deus está preocupado com isso? Você acha que Deus... Não, meu filho, não é isso. É o contrário. É como é que eu estou. A única coisa que Ele quer é que todos se salvem. Ele está querendo que você esteja junto dele. Então, é esse comprometimento com a vida cristã que nos impele a fazer a vontade de Deus, e não o contrário. E não assim, Deus não se preocupa, mas não é isso, cara. É um pai que vê seu filho, né, jogando um esporte, e ele sabe que esporte, muitas vezes, pode ocorrer algum acidente, ele pode se machucar. Mas ele precisará passar se ele quiser melhorar. Então, ele faz a parte dele. Ele está observando. Agora, você precisa fazer a sua. Nós precisamos agora... Opa, peraí, o que eu devo fazer? Ele já está de braços abertos, eu preciso chegar até ele. Então, esse é o ponto. Vamos lá, vamos falar do batismo hoje. O sacramento do batismo, né, ou sacramento do renascimento, um outro termo que eu vi aqui, mais tarde eu falo. O batismo é o sacramento pelo qual renascemos para a graça de Deus e nos tornamos cristãos. Essa é a base do batismo. O que o batismo faz como efeito? Ele confere a primeira graça santificante. Aquela que eu mencionei lá, quando nós estávamos no creio, que é a salvação da cruz, que é essa que vai apagar o pecado original no batismo. E também, se a pessoa já possui pecados, quer dizer, se é uma pessoa que não é um bebê, o bebê só está vindo com aquele pecado que não é dele, que é o pecado original. Mas uma pessoa adulta,
já têm os seus pecados atuais, então estes também serão apagados, caso hajam. E aí também não só a culpa do pecado, mas a pena decorrente do pecado. Fiquem tranquilos sobre a pena. Nós, quando falarmos do sacramento da reconciliação, quando falarmos da confissão, isso vai ficar claro. Que o pecado tem culpa e tem pena. Pena igual pena de prisão. Né? Há quantos anos? Né? Cometeu o crime tal. Decorrente de pegar tantos anos de cadeia. É isso. É nesse sentido. Bom? Perdoa toda essa pena. Então, quer dizer, se a pessoa tinha todos os pecados possíveis e imagináveis, eles estão completamente perdoados e lavados depois do batismo. Eu dou um exemplo porque isso aconteceu tem pouquíssimos anos, acho que tem 2 anos ou 1 ano, não lembro se foi no ano passado ou no retrasado, o jogador Ronaldo Nazário, mais conhecido como Ronaldo Fenômeno, não confundir com Ronaldinho Gaúcho, né, mas Ronaldo Dentuço, ele foi batizado. E algumas pessoas poderiam questionar assim: mas depois de tudo o que ele fez, e que a gente sabe das histórias, e sabe das confusões, e sabe das tretas, e sabe das mulheres, e sabe disso e daquilo, aí agora batizou, ficou santo? Olha, eu não posso dizer que depois de um ano e pouco, ele continua santo, mas naquele momento que ele foi batizado, sim. E digo mais, como ele é adulto, ele deveria ter conhecimento do porquê ele está sendo batizado e consentimento, quer dizer, a livre intenção de fazê-lo. E o Ronaldo tinha as duas coisas, porque na entrevista que ele deu, ele foi muito consciente nas suas respostas. Ele sabia porque ele estava sendo batizado, ele sabia o que o batismo fazia na vida dele, ele já tinha dito que estava para receber o crisma, e digo mais, depois ele recebeu o sacramento do matrimônio, ou seja, ele casou, ele nunca foi casado, ele juntou com algumas moças, né? Morou com algumas, mas ele não era casado, e agora ele está casado, certo? Então, sim, e com isso ele teve, né, apagou-se todo o pecado original e o atual, conferiu a graça santificante, toda a pena que seria devida a todos aqueles pecados foram lavadas, ele não tem mais aquilo, ele terá de cumprir suas penitências, suas orações, suas indulgências a partir do momento depois do batismo, não pelas anteriores. Imprime o caráter de cristão, então ele agora é um cristão, filho de Deus, membro da igreja, herdeiro do paraíso e torna-nos capazes de receber os outros sacramentos. O batismo é para isto, é porta de entrada. O batismo não é apenas confissão de fé, como pensam os nossos irmãos das comunidades cristãs não católicas. Não é só isso. Por isto que eles não batizam crianças, porque eles entendem simplesmente que não, para batizar tem que ter consentimento, não necessariamente. Não necessariamente por quê? Porque o fator principal que o batismo quer fazer na alma do cristão é lavar a culpa original e torná-lo filho de Deus. Quer dizer, quando recebe o batismo, limpa o pecado original e se torna filho de Deus. Então tem que ser o mais rápido possível. Aliás, a igreja, no Código de Direito Canônico, é muito claro em dizer que, né, os pais devem ser urgentes. Não fala exatamente quanto tempo, porque existem situações de família que às vezes a família não pode sair com o bebê tão novinho, né? Tem criança que vai mais. Por exemplo, eu com 1 mês estava batizado, mas tem criança que às vezes não pode, precisa ficar mais tempo, às vezes existem algumas orientações médicas, então não é isso, mas o quão possível isso puder ser feito, ao invés de levar só para apresentar, já batiza logo. Já corre com isso, se for possível, lógico, né? Então é o que a gente orienta. Inclusive, atualmente eu oriento não apenas na catequese, mas muitas vezes sou chamado para orientar
nas palestras e orientações do curso de batismo da paróquia. Então, já aconteceu até de alguns amigos e ser padrinho, chega lá, sou eu, tô lá. E aí, tudo bem? Tudo bom? E a gente vai falando. Bom, como nós também dissemos, todos os sacramentos possuem matéria e forma. E, claro, possui o ministro. Então é disso que a gente vai explicar aqui. A matéria do batismo é a água natural que se derrama sobre a cabeça do que é batizado, de maneira que escorra sobre a cabeça dele, né? E a forma do batismo é a seguinte, né? Vai dizer o nome da pessoa. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então essa é a forma. Ela não pode ser modificada. Ela não pode inventar nada aí no meio, não pode falar diferente disso. É isso a forma, okay? Senão ela não valeu. A quem compete batizar? Por direito, bispos e párocos. Mas em caso de necessidade, qualquer pessoa pode batizar, seja homem, mulher, herege, infiel, contanto que realize o rito do batismo e tenha a intenção de fazer o que faz a igreja. A igreja não costuma colocar muito o homem e a mulher, mas nesse caso é importante que eles façam essa informação. Por quê? Porque os padres, são homens. Então você vê que numa situação de necessidade, a gente vai ver qual é a necessidade. As mulheres, mesmo não sendo sacerdote, podem realizar um batizado. Eu vou explicar em que condições, eu vou contar um caso aqui, inclusive de uma mulher. E aí, essa pessoa vai estar provavelmente em perigo de morte. Então, tem muitas pessoas presentes. Quem é que tem que batizar? O sacerdote. E na falta de um sacerdote, um eclesiástico de ordem inferior. Quer dizer, tem o diácono lá, aí não tem. Então aí você vai para os leigos. Então aí, você vê se tem alguém, tem alguém aqui que participa da igreja, tem atividade constante, entende o sacramento, porque pode ter lá a pessoa desavisada, mesmo sendo participante, então a pessoa vai falar, não, eu não consigo, não tenho condição, não saberia batizar. É muito simples, mas às vezes a pessoa não sabe, Então, esta pessoa tem que ir lá batizar. Tanto que você vê que até mesmo os hereges ou infiéis, quer dizer, um não cristão, mas desde que ele faça com a intenção do que a igreja faz. Mas, Leandro, seria possível uma pessoa não cristã fazer isso? Bom, pode acontecer que ele, por bondade, por amizade da pessoa que está ali, ele fala, olha, eu não acredito, mas você está pedindo e eu sei como é que é, então eu vou fazer aquilo que... Porque, quando eu era mais novo, eu até fui católico, sabe aquela coisa? Ele vai lá e providencia. Chega lá, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Uma colega que era do grupo de oração, ela era enfermeira e ela cuidava exatamente de incubadoras, de bebês. Então ela sabia às vezes, e eles tinham alguma noção, lógico que eles não ficam falando, porque também não pode pegar e já desmotivar a família, porque às vezes a criança sobrevive. Mas haviam alguns casos que ela sabia que era muito provável que não ia viver a criança. O que ela fazia? Ela pingava na ponta do dedo água e batizava a criança. Na ponta do dedo só. E passava sobre a fronte da criança. E falava o nome da criança, Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas e aí? E se a pessoa sobreviveu? Bom, se a pessoa sobreviveu e vai... Daí deve-se avisar os pais, Ou, no caso de um adulto que voltou à vida, não veio a falecer, ele ir até a igreja, aí não mais para fazer o batizado, ele vai fazer só o rito de confirmação, não confundir aqui com a confirmação crisma, mas o padre
fazer não vai fazer o rito, mas ele precisa ter certidão de batismo, né? Então, faça um rito só para confirmar aquilo que já foi feito. Mas o padre não vai jogar água de novo sobre a cabeça, em alguns casos até faz na dúvida. Né? Ah, Leandro, e se eu tô lá e eu não sei se a pessoa tá viva ou tá morta? A gente acha que tá vivo, mas não sabe e tal. Então você fala, se estás vivo, receba, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não tem esse problema. Né? Como é que batiza? Derramando água sobre a cabeça do batizando, não podendo ser sobre a cabeça, sobre qualquer parte principal do corpo, dizendo ao mesmo tempo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O padre não pode, já vou falar o padre porque isso aí, às vezes a galera vai no ritmo da festa e então a gente já fala o padre. O padre não poderia, por exemplo, derramar água e uma outra pessoa proferir a palavra. A pessoa não fica batizada. É necessário que a mesma pessoa que derrama a água pronuncie a palavra. Essa é a forma do negócio, é assim que funciona. Né? Então, não tem certeza, você faz isso. Fulano, se estás vivo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se estiver vivo, recebe. Né? Então, o mais cedo possível a gente leva a criança para ser batizado. Né? Deve-se ter presteza em levar e batizar as crianças, porque elas, na tenreidade, né, têm risco de vida e não pode se salvar sem o batismo. Eu vou explicar daqui a pouco essa questão da salvação do batismo. A explicação é mais simples, mas aqui ele está falando no sentido de que havia uma defesa teológica, uma linha teológica que defendia, não é um dogma, então ficava em discussão. Hoje a igreja não vai nesta linha, então eu já vou explicar já. Então, os pais não podem ser negligentes em relação ao batismo, tendo conhecimento, entendendo, né? Porque às vezes a gente fala assim, tem um monte de pai que não leva, mas aí você sabe, será que esses pais aí... mas foi batizado, mas já participou da igreja, mas muita gente fez até crisma e não entendeu. Ouve o que eu estou explicando aqui, ouviu e não entendeu. Quando eu falo entender, eu não estou dizendo entender apenas teologicamente, né? Entendi, não. É entender este modo na prática, ao qual você, crendo, faz e vive. Agora, por isso que não só se pronuncia com a boca, mas se vive com a vida. Né? Porque tem muita gente que, você acredita, acredito, tal, mas ela não vive. E não quer, e ela defende outra coisa, vive de outro jeito, faz de outro modo. Então não é exatamente isso, né? Então cada caso é um caso, mas claro, tendo conhecimento, mesmo não tendo conhecimento, é uma negligência. Né? A gente sabe, não pegando em relação ao pecado, mas a gente ouvindo a história, né, que aconteceu e sucedeu com nossos bisavós, tataravós, até avós, a gente vai vendo que haviam às vezes estilo de vida, forma de viver, o que dava de comer e tudo mais, e às vezes até uma certa liberdade, né, para fazer algumas coisas que eram negligentes. Os pais tinham culpa? De certo modo, a princípio não, por não saberem que aquilo poderia talvez trazer alguma doença, algum problema de saúde para a criança e tudo mais. Mas é uma negligência. Mesmo ele não tendo culpa, há uma culpa ali. Né? Eu não sei se me fiz entender de que o fato, né, dos pais acabarem cuidando e tendo certos cuidados, às vezes não sabem de outros que talvez seriam importantíssimos, né? Sei lá, talvez o pai não soubesse que seria necessário uma vacina A ou B, né? E aquilo poderia trazer problemas. Então, ainda que não tenha acontecido nada, houve uma negligência aí pela demora, porque seria necessário tomar logo pouco tempo depois de ter nascido e aí não levou, corre-se risco, né? Então é neste sentido do risco, certo?
Então, quando que se batiza é adulto, ele tem que ter algumas disposições, como eu falei do Ronaldo. Ele tem que ter, além da fé, a dor, ainda que imperfeita, dos pecados que cometeu, porque eles fazem um momento lá de pedir de perdão, né? No crisma que fizemos recentemente na paróquia, tivemos 3 batizados, então houve um momento que eles ficaram de joelhos diante do altar, pediram perdão a Deus. Eu fico brincando com eles, dizendo que nessa hora o bispo, no caso foi o Monsenhor, né? Mas eu falo que o bispo ia levar o microfone na boca deles, eles iam ter que contar todos os pecados, detalhadamente, assim. Aí eles ficam desesperados, depois eu falo que é brincadeira. Né? Mas eu costumo fazer essa brincadeira com eles. Né? Então, se um adulto então se batizar em pecado mortal, sem a dor de ter cometido o pecado, a vontade de se arrepender e de mudar de vida, né? O que ele receberia? Ele receberia o caráter do batismo, mas não a remissão dos pecados e nem a graça santificante. Estes efeitos ficariam suspensos. Quer dizer, é como se ele tivesse recebido o batismo, aí a água do batismo vem sobre ele, aí ele mesmo cria uma barreira. E aí não chega na alma. Ele criou uma barreira mesmo, né? Uma barreira, e aí a água fica lá parada, ela não vai descer até a alma do fiel e vai ficar tudo suspenso enquanto não for removido o impedimento pela dor perfeita dos pecados ou pelo sacramento da penitência. Então ele teria que ter realmente ali um pedido de perdão perfeito, então ele ia se confessar, falar, olha, eu fui batizado, mas eu não estava arrependido e agora eu estou arrependido porque eu quero viver minha fé. Aí nessa hora, tudo aquilo que estava barrado agora se abre novamente, ele recebe toda a água do batismo, não fica só no caráter, mas agora sim, toma-se totalmente a ele. O batismo é absolutamente necessário para a salvação, porque o Senhor disse, né, quem não renascer na água e no Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Existe algum modo de suprir a falta do batismo? Sim. É o tal do martírio que a gente chama de batismo de sangue. Então algumas pessoas que, mesmo não tendo sido batizadas, deram a vida pelo Evangelho, elas acabam sendo batizadas. É o chamado batismo de sangue. Né? Ou um ato de amor perfeito a Deus, de contrição, com o desejo implícito de ser batizado. Né? Então, quer dizer, a pessoa já começa a conhecer a Deus, tem um encontro com Deus, quer mudança de vida, e então ela quer se transformar nisso, né? E aí ela tem o que a gente chama de batismo de desejo. Se está viva, vai se batizar, né? Mas espiritualmente ela já vive como batizado, né? E algumas pessoas chegam a perder a vida, então teve o batismo de desejo, né? Quem recebe o batismo fica obrigado a professar sempre a fé e observar a lei de Jesus e da igreja. Daqui a pouco eu vou ler um texto disso. A que se renuncia ao receber o santo batismo? Renuncia-se ao demônio, suas obras e pompas. Por obras e pompas do demônio, entende-se os pecados e as máximas do mundo contrárias às máximas do santo evangelho. O que são os padrinhos e madrinhas do batismo? São aquelas pessoas que, por disposição da igreja, seguram as crianças junto à pia batismal, respondem por elas e ficam responsáveis diante de Deus pela educação cristã, especialmente se vier a faltar os pais. Hoje, por conta das famílias mais próximas, isso é um pouco mais difícil aos padrinhos, mas os padrinhos devem sempre estar de olho na vida de fé do afilhado, né? Mais do que os presentes, mais do que o contato, é sempre estar de olho se ele está seguindo o caminho da verdade. Isso é o mais importante, né? Então, é um padrinho realmente para olhar para esta vida espiritual. E, se necessário, cobrar os pais. Eu já pôs na catequese. E aí, vocês estão rezando? Ele sabe rezar a Ave Maria, né? É importante dar esta catequese inicial aí, né? Que pessoas devem ser escolhidas, né? Católicos. Não dá para chamar um não católico, gente.
com todo o respeito, né? Eu falo no curso de batismo, eu falo, gente, eu não estou aqui para analisar o caráter das pessoas, né? Você pode dizer para mim assim, minha tia é muito legal, o meu primo é sensacional, a minha avó, não estou aqui, né? Mas nós não podemos fazer, como eu vi uns tempos atrás, o rapaz, né, de mídia, né, artista, chamou o seu amigo para ser padrinho. Aí quando fui ver, o padrinho é ateu. Eu falei, não, isso aí não funciona, não vai dar certo. Porque como ele vai observar a lei da igreja? Que uma das coisas que pede é que essa pessoa entenda o que é a fé. Aí como é que eu vou levar ele para ser padrinho só porque ele é legal? Não. Então não se trata só de ser o legal, bacaninha, né? Ou porque pode dar um bom presente, sei lá. Então estas coisas aí precisam ser olhadas realmente no lado da fé, né? Não cair num materialismo aí bobo, né? E os padrinhos e madrinhas são obrigados a cuidar que os seus filhos espirituais sejam instruídos nas verdades da fé, vivam como bons cristãos e seus padrinhos e edifiquem com um bom exemplo, né, para orientar aí os seus afilhados. Que vínculo contrai os padrinhos do batismo? Contraem um parentesco espiritual com o batizado, e esse parentesco origina impedimento de matrimônio com o mesmo. Então, quer dizer, o padrinho não pode amanhã se apaixonar pela pessoa ao qual ele é afilhado. Não tem conversa nisso aí não, né? Então, é isso. Eu não posso pegar e simplesmente não, vem aqui, tá, não tem isso, né? Hoje é um pouco mais difícil, muitas vezes realmente é bebê, mas né, o tempo passa e às vezes acontece esse tipo de coisa, né? Passado muitos anos, a pessoa cresce e aí eu tenho conversa de adulto, então isto não poderá ser feito. Bom, eu falei duas coisas importantes, né? Mas uma eu tinha deixado para explicar depois. Então vamos lá. A igreja, havia uma tese, que inclusive é uma tese que algumas pessoas atribuem a Santo Agostinho, me parece que Santo Agostinho defendia, que não é um erro, não é um lugar ruim, não é nada disso. É o tal do limbo. E que as crianças que morriam sem batismo, por não terem culpa, não podem ir para o inferno. Mas elas tinham dentro delas o pecado original. E o que a gente entende? Só pode ir para o céu uma alma completamente pura. Um pecado, ainda que não sendo dela, mas estando nela, impediria essa entrada. Então elas permaneceriam ali até o juízo final. Assim era uma das teses. Mas a igreja hoje não defende isso. Ela defende que, não tendo, há uma pureza nela original e que, como o próprio catecismo vai dizer, o catecismo mais atual, por modos às vezes não conhecidos, Deus vai lá e purifica essas almas, né? Já que elas não possuem um pecado atual, então ele as salva, então elas estariam no céu, ok? Então assim a igreja tem. Como não é um dogma, não está fechada a questão, então isso ainda é questão de debate, não é fechado. Só colocar aqui algumas coisas que um outro livro que eu estou usando como base, e aí fica de indicação para vocês depois, chama-se A Espiritualidade dos Leigos, a Santidade dos que Vivem no Mundo. Esse livro provavelmente mais para frente eu vou pegá-lo para outras questões, para outros temas. Mas no momento eu vou usar em apoio junto com o catecismo para algumas coisas que eu vejo que é interessante, né? Ela é do Antônio Royo Marim, né, que é um padre dominicano. Então ele vai lá e coloca de um jeito até mais profundo, né? E ele chama também o sacramento do batismo de sacramento da regeneração, né? Ela é um nascimento espiritual do cristão para a vida na graça, né? Então chamam de sacramento da regeneração.
também se chama com muita propriedade de sacramento da adoção, porque nos infunde a graça santificante que nos torna filhos adotivos de Deus, e de sacramento da iniciação cristã, porque nele começa o processo de nossa vida cristã, que deverá desenvolver-se progressivamente até chegar à idade perfeita, segundo a medida de nossa predestinação particular em Cristo, né? E aí ele vai colocar alguns efeitos, né, que completam tudo aquilo que eu disse. Vou até repeti-los aqui, porque aqui está até mais detalhado, né? Uma série de maravilhas divinas, segundo o autor. Infunde a graça regenerativa, juntamente com as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. É o que eu mencionei na outra aula, que o batismo, quando recebido, a pessoa recebe fé, esperança e caridade, né? No crisma é os 7 dons do Espírito Santo, né? As virtudes, os dons do Espírito Santo são esses: fé, esperança e caridade. Virtudes teologais, tá? Essa que é a virtude infusa. Transforma o batizado em templo vivo da Santíssima Trindade. Torna-o membro vivo de Jesus Cristo. É aquela coisa de que a igreja é um corpo e nós somos membros. Então é nesse sentido. Imprime o caráter cristão. Apaga o pecado original e, se existirem, os atuais. Remite toda a pena devida pelos pecados. Então é isso que ele faz. Até fiz questão de repetir algumas coisas que eu já havia explicado, mas essa questão das virtudes teologais para nós é importantíssima que entendamos isso. E aí, né, é legal a gente pensar um detalhe interessante, que o bebê, né, seja, vocês sabem que tem duas formas que o padre faz, né, tem, né, não sei se vocês sabem, na São Lucas, por exemplo, na paróquia de São Lucas, o batizado, o padre mergulha as crianças, né? Que lá tem né, a pia batismal é enorme. E ela parece realmente uma piscininha, então o padre mergulha a criança. Então ele pode mergulhar ou só derramar a água. Um jeito ou outro, ambos estão certos. Na própria Sagrada Escritura, a gente tem evidências de que as duas formas foram usadas. Tanto o mergulho quanto a efusão, quer dizer, a água derramada. Efusão quer dizer derramamento, tá? E batismo, mergulho. Então, as duas coisas cabem aí. Então, quando fala, né, pela tua efusão do Espírito, é o derramamento do Espírito. E lá eles usam água quente, viu? Lá é uma água morna, por isso que eles mergulham as crianças. Imagina fazer isso no inverno, coitadas das crianças, né? E aqui ele fala da renovação espiritual do batismo. Como se sabe, o batismo é um dos 3 sacramentos que, por imprimirem um caráter ou sinal indelével na alma, não podem ser repetidos no mesmo sujeito. A repetição real do batismo em um sujeito já batizado constitui um sacrilégio, como expressou, né, o Concílio de Trento, de modo, né, declarou expressamente. A não ser que se trate de um batismo duvidoso e que a repetição seja feita sob condição. Se não estás batizado, então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, se não se pode receber 2 vezes o batismo em sua realidade sacramental, pode-se recebê-lo espiritualmente muitas vezes. Tal como se pode receber espiritualmente a Sagrada Eucaristia. E essa recepção espiritual do batismo pode produzir em nossa alma efeitos espirituais muito grandes, contribuindo poderosamente para a nossa própria santificação. Isso aqui não é o batismo, ele está falando algo para o dia a dia. Quer dizer, nós podemos fazer essa renovação batismal, o batismo pode se refazer em nós, né? A esse propósito, escreve com grande acerto um grande teólogo contemporâneo, né, que, segundo a marquinha, o nome dele é Eugen Walter. Imagino que seja Eugen, né, e não Eugen como se escreve, Eugen, de Eugênio, provavelmente. Né, mas a gente respeita o nome das pessoas. Você sabe que nome não se traduz, né? Nome você não traduz. Você fala um nome confuso lá, às vezes a pessoa é alemã, polonês, tá? É o que você ouviu, é aquilo lá.
né? Não é possível, aí o que ele diz, né? Não é possível a reiteração do batismo, mas sim uma proveitosa renovação dele. Há um reviver da graça batismal que chega às maravilhas do batismo. Aquilo que os homens não podem deter, o que foge com o tempo, o que a culpa parece manchar quase por necessidade do tempo, o que só se pode conservar na recordação, na saudade, no desejo, isso é possível para Deus mediante o prodígio de uma constante renovação. Alguém pode deplorar que o batismo só possa ser recebido uma vez? Pode estabelecer uma comparação com o cristianismo primitivo e considerar que o que falta para nós, que somos cristãos, muito antes de ter consciência do que isso significa, diante daqueles que tiveram de chegar a ser cristãos pouco a pouco, mediante todo o esforço de sua vontade, até que o grande dia da Páscoa de sua vida lhes trouxesse esse momento incomparável. Com razão, se pode afirmar, se tivéssemos precisando ou podido lutar para nos tornarmos cristãos, teríamos considerado com maior estima e guardado com mais cuidado nossa dignidade batismal. Mas não queremos deixar de destacar o seguinte, que, entretanto, a vivência do batismo não chega jamais a abarcar toda a realidade do batismo. O batismo é uma realidade permanente em nós e ilimitadamente capaz de renovação. Jamais poderemos, com nossas forças espirituais e morais, medir todo o comprimento e a largura, a sublimidade e a profundidade da eficácia do batismo em nós. O profeta Eliseu disse a uma mulher que tinha apenas um pouco de azeite: derrama o azeite em todas essas... levanta-te, pede a teus vizinhos todas as vasilhas que puderes e em seguida derrama o azeite em todas essas vasilhas. E ela assim o fez. E quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse ao filho: dá-me mais uma vasilha. O filho respondeu à mãe: já não há nenhuma. Então o azeite parou de fluir. Se ela tivesse sabido preparar mais vasilhas, aquele maravilhoso caudal não teria cessado de manar. No caso, a vasilha é a disposição, a receptividade. Quanto maior capacidade receptiva tivermos para receber a graça de Deus, tanto mais a graça receberemos. Mesmo quando cada um de nossos recipientes não for grande, isto é, mesmo que não possamos recolher muito de uma vez, poderemos, entretanto, procurar sempre por um novo recipiente de aspirações e petições, e sempre serão cheios até em cima quantos recipientes nós consigamos. Toda petição é atendida. Se tu conhecesses o dom de Deus, né? O que Jesus fala para a mulher lá, né? Se conhecesses o dom de Deus, né? Se conhecesse a Deus, você, ao invés de você, né, tá querendo vir da água, você que ia pedir água para mim. Aí ela olha assim, né? Vejo que és um profeta, Senhor. É conhecida de todos os fiéis a prática da comunhão espiritual. Assim é chamado o desejo de receber o Santíssimo Sacramento do altar. É ensinamento geral que também esse desejo consegue a união com Jesus Cristo mediante a graça, conforme o grau de intensidade. É chamada de espiritual apenas porque a obra da graça e da comunhão se realizam invisivelmente, não por ser puramente imaginária. Porém, a poucos fiéis ocorrerá que o mesmo se possa dizer dos demais sacramentos, e que também os outros sacramentos possam ser recebidos espiritualmente. E precisamente nos demais sacramentos isso seria mais importante que na comunhão, já que esta é o único sacramento que pode e deve receber todos os dias. O cristão está completamente vinculado aos sacramentos, mas isto não significa que somente a recepção atual, visível de um sacramento, possa alcançar essa graça. Também se obtém a graça de um sacramento mediante um contato espiritual com ele. E, em princípio, isso pode ser afirmado sobre todos os sacramentos, tanto aqueles que foram recebidos, como os que ainda serão. A comunhão espiritual pode ser uma antecipação da próxima comunhão sacramental, mas pode também ser uma renovação da última. Olhando igualmente para frente ou para trás, a parábola da vasilha de azeite tem aplicação ilimitada. Todo fiel receberá graças mediante a recepção de um sacramento, sempre que, com fé e confiança, ele recorde que recebeu em si uma inesgotável fonte de graças. De fato, deveríamos assim estar sempre dando graças a Deus pela manhã, ao meio-dia e à noite. Na medida em que damos graças, sempre as receberemos, e não o contrário, como geralmente acontece no mundo. Como já dissemos, o cristão está vinculado aos sacramentos e com isso também à sua caudalosa riqueza. Ele é realmente a árvore plantada junto à torrente das águas
que jamais seca. Ou seja, gente, nós podemos renovar, né, e fazer estas graças provenientes do batismo em nossa alma, nos aprofundando cada vez mais e crescendo a partir também destas virtudes teologais que nós recebemos com o batismo, que é o quê? A fé, a esperança e a caridade. E esse tema nós vamos tratar com mais calma, né? Não vou falar hoje porque vai nos tomar tempo, mas este recebido ele precisa crescer, e ele cresce como um edifício, né? Como um prédio. Você precisa ver a beleza, compreender que a sua alma é tão bela quanto uma catedral, né? Não é quanto a igrejinha do bairro, que pode até estar bonitinha, pode até estar reformada. Não, ela é uma catedral dessas grandonas que tem aí na Europa, e que elas espelham, né, com luzes e sombras e pinturas e mosaicos e tudo mais, e fractais, né, toda a beleza e o tamanho, né, porque uma pessoa que entra nessas catedrais percebe que ela fica bem pequenininha, e aquela catedral enorme, gigantesca, meio que para mostrar a grandiosidade de Deus. Você ali pequenininho, diante de toda uma beleza que lhe é apresentada. Então, nossa alma precisa avançar. Então, quer dizer, ela precisa crescer na fé. Não crescerá nas outras virtudes se não crescer na fé. O justo vive pela fé. Então, é necessário que a fé seja esse primeiro condutor. Então, nós precisamos crescer na fé. Nós precisamos depois crescer na esperança e, por fim, crescer na caridade. Esses três precisarão crescer. Estas virtudes interiores são importantíssimas e elas serão esse combustível para o nosso crescimento espiritual. Para que a gente não chegue ao ponto, e mencionei isso com certeza, de considerar qualquer coisa caridade. Pode ser um bom ato, pode ser uma filantropia, e não há nada de errado nisso, das pessoas ajudarem uma instituição, uma ONG, não vai estar errado isso. Mas, certamente, no objetivo destes grupos, destas pessoas, não está, em grande parte, agradar a Deus primeiro, a partir desse ato. Está lá para fazer um bem para as pessoas. Por isso que eu disse que não é de todo errado, ou não está errado em si, mas ele não é mais profundo. Então, pode acontecer, e a gente às vezes fica sabendo, e a gente faz grandes trabalhos por aí, para as pessoas, mas muitas vezes é uma autopromoção. Então, o que deveria ser, a caridade deveria fazer eu olhar ao próximo, já que ele é um necessitado, seja lá do que for, como quem olha o próprio Cristo sofrendo, e então estende a mão. Como aquele que foi chamado de última hora, falou, ajuda ele aí a levar a cruz. Ele nem tinha parte ali, teve que levar a cruz junto. Então, é nesse sentido, de você olhar e ver aquele que sofre, eu olho o Cristo nele, então eu amando a Deus, eu vou de encontro ao próximo. Nesse sentido. Isso é a verdadeira caridade. E um outro detalhe, que a fé, ela se encontra na nossa inteligência. Lembra que eu disse que um dos problemas do pecado de Adão foi que diminuiu-se a inteligência. Então a fé faz isso crescer. Santo Agostinho chega a dizer claramente que nos torna mais inteligentes, viu? A fé nos torna mais inteligentes. Mas eu conheço tantas pessoas, Então,
Você talvez conheça pessoas que fazem ótimos raciocínios, mas não conseguem encontrar a verdade. Não, mas olha, ele descobriu tal coisa, ganhou até prêmio Nobel. Ok, ele já descobriu que quem criou tudo isso aqui é Deus, que é Deus que criou a vida dele, ou ele ainda acha que tudo que ele ganhou, tudo que ele fez é mérito dele e somente dele. Então ele ainda não descobriu, ele ainda está numa certa burrice. Porque a verdade é uma pessoa, não apenas um conceito. Um conceito é quando a gente está falando aqui, né? Estou dando conceitualização do que é o batismo. Mas o batismo, vocês acabaram de ouvir, que ele será muito mais vivido se além do recebimento eu fizer esta renovação na oração, na busca e honrar este batismo que recebi, crescendo na fé, na esperança, na caridade e dando esta renovação batismal. Não confundir, que poderia se confundir com as orações, essas orações que se pede o Espírito Santo, falando assim, Espírito Santo renova em mim, pode ajudar. Então, estas orações, o que elas são? A gente mencionou no outro encontro, elas são parte da graça atual e que renova em nós essa graça. E elas podem ajudar para que a gente possa viver verdadeiramente a fé cristã. E renovar cada vez mais e se considerar cada vez mais filho de Deus e poder dizer Abba, ó Pai. Por quê? Porque como filho de Deus, se a gente quer obedecer, se a gente quer viver, a gente renova. Muitas vezes isso assim, ele até fez a comparação, da mesma forma que a gente comunga diariamente. É claro que a gente não faz a mesma recepção da água e não recebe o batismo de novo, mas a gente vai dando provas desse batismo recebido e na oração a gente pede essa renovação do Espírito Santo. Ok? Na semana que vem nós vamos falar do crisma, da confirmação. E aí nós vamos ver que essa confirmação não é, como algumas pessoas às vezes alegam e afirmam, não que não possa haver, tá? Mas ela não é a confirmação do fiel diante de Deus. Ela é a confirmação do Espírito diante da alma do fiel. É por isso que ela chama confirmação, e não o contrário. Porque algumas pessoas às vezes acham, não, então eu vou aqui renovar, né? Eu agora, consciente, estou aqui confirmando que sou um cristão. Não é isso. É o Espírito Santo que fará a confirmação na alma do fiel. E aí é lógico, o fiel está dando sim, o fiel está sendo, tá aceitando, está se abrindo, mas é Deus que confirma. Não é o fiel que confirma, agora eu sou um católico, uau. Não é isso. Então aí na semana que vem a gente vai falar do sacramento da confirmação.